Agora tá na hora da gente receber ela. Faz tempo que tava com saudades que não vem no programa, né? A Mary Camia, que é psicóloga e palestrante motivacional, que vai responder as suas perguntas sobre comportamento. Eba! Tudo bem, Tava Fábio? com saudades, viu? Eu também. Muito bom estar aqui. Eu adoro. O programa tá ficando muito tarde, é? Por quê? Por que você trouxe travesseiro para dormir? Travesseiro, é de presente. Ah, é presente aí? Olha aí, pessoal que está em casa, já vai participando. Manda sua pergunta, não, manda lá presente, a palavra presente. Coloca qual que é o presente. WhatsApp aí? 950336870. Isso, e eu tenho que dizer que isso aqui foi um presente, ó, eu só posso falar o nome uma vez, então presta atenção. É da loja Mundo Sênior, que tem tudo para a saúde do idoso. Eles têm vários produtos lá, bem bacana, e esse aqui é um presente mesmo deles para vocês, tá legal? Tá. Aí no finalzinho a gente sorteia. Isso. É um travesseiro para dormir bem. Todo anatômico. Ele tem anatômico. Ele legal. É antiácaro. É da NASA, ó. É, maravilhoso. Tá vendo? Tá vendo? É um presente de boa qualidade, né? Que aqui a gente não tem miséria. Bem. Posso pôr aqui embaixo? Posso? Claro. Vou deixar ele aqui, Isso. ó. Pronto. Pronto. Pensei que você ia dormir no programa. Pois é, não, ainda não. Ainda não, gente, não pode dormir ainda não. Muito bem, Nós vamos sortear no final do programa, que só depois do programa pode dormir, viu, gente? Isso, só depois. Agora, não, por favor, né? Agora Vamos lá, dormir, participem do nosso programa. Mary, olha, Sim. faz tanto tempo que você não vem que eu já deixei um monte de perguntas aqui de pessoas que queriam... que mandaram, né? Eles mandaram e eu fiquei com tanta dó, porque são perguntas muito interessantes e que servem pra gente também. Olha só essa. Boa noite, Mary. Eu tenho 15 anos. Sim. Olha só, 15 anos, jovem, hein? Eu sofro muito com medos durante o dia. Certo. E sofro também em vestibulares e viagens. Eu chego, olha só, a chorar até travar. Pois é. Eu faço acompanhamento com um psicólogo há alguns meses, mas eu gostaria de uma dica para eu poder melhorar. Sim. É o Lucas Lima Perfeito. que pergunta. Tá, Lucas, é o seguinte, olha só, o que ele tá trazendo, acho que serve para várias pessoas que estão assistindo, né, aí em casa. O problema do jovem, o jovem por si só, ele já é muito ansioso, porque ele está passando por uma transição. Então é aquela coisa da adolescência, né? Ele não é um adulto, ele não tem as responsabilidades dos adultos ainda, mas também não é mais uma criança. Então, por si só, a fase já é mais conturbada, os hormônios já estão todos aflorando, né? Tá. Ele tem um problema realmente com a imagem, que está mudando, cheio de espinha, o corpo muda, aquela coisa toda, né? Mas existe uma outra questão aí, que eu acho que as famílias que estão assistindo vão concordar comigo. A gente está passando por um momento agora que a gente fala assim, olha, os valores não são mais os mesmos, as crianças não são mais as mesmas, os jovens não são mais os mesmos. E eu acho que isso tem muito a ver com a educação. Então, o Lucas, ele traz aí uma questão de insegurança, ele chora muito, significa que ele tem muito medo. Isso por quê? Porque ele não foi desenvolvido durante a infância, ele não foi preparado para enfrentar as dificuldades desde a infância. E autoconfiança você desenvolve na infância. Então, assim, eu até vou sugerir, no próximo programa, eu vou trazer várias dicas de como que as famílias podem desenvolver autoconfiança na criança durante a infância mesmo, não depois de adulto, não depois de adolescente. Até que idade, por exemplo, que se forma desde pequenininho, por exemplo. Você pode dar responsabilidades, você cria hábitos para a criança, você vai ensinando e muitas coisas os pais acabam fazendo pela criança, por dó. Então, às vezes, até lição de casa, o pai e a mãe acabam fazendo, você vai ver o pai que já fez, ou a mãe já fez, porque, ai, coitado, né, tava tão difícil fazer essa conta, e aí eu fiz por ele, né, coitadinho, vai queimar neurônio, né? Você entendeu? Então, não dá oportunidade para a criança se desafiar, para ela errar. Ela precisa errar para ela saber que ela não morre errando e ela vai tentar novamente. Então, o que eu indico aí para o Lucas para ser mais fácil, né? Para ser bem prático, Lucas? É o seguinte, agora que você já está com 15 anos, que você já está com um problema aí na tua frente, o que você vai fazer, amigo? Para você desenvolver a sua autoconfiança, você vai ter que trabalhar o seu alicerce, ou seja, não é o fora, você vê que você treme nas bases. Quando você treme nas bases, significa que as suas pernas ficam moles, significa que o teu alicerce está muito fraco. Ou seja, a gente não enxerga o alicerce da casa.
né, a fundação da casa, mas vemos. ela está lá. E se ela não é bem feita, tudo desmorona na casa. Assim é o nosso aparelho psíquico também, né? A gente tem que ter esse autoconhecimento, saber qual é a tua base. Ou seja, quais são os seus pontos fortes? Então, você vai pedir ajuda para o teu pai, para tua mãe, para os seus tios. Você vai pedir para cada um deles escrever no papel 5 qualidades suas, mas eles têm que ser muito honestos com você. Coisas que você realmente tem, que eles observam e que são importantes, que são bacanas, são diferenciais. Por exemplo, você pode ser uma pessoa organizada, você pode ser uma pessoa sensível, você pode ser uma pessoa que pensa rápido, que faz bons cálculos. Então, as pessoas vão ter que te dar um feedback de qualidades que você tem, coisas que você faz que estejam associadas. Isso vai fazer com que ele consiga fazer essa conexão entre aquilo que ele é, que é subjetivo, e aquilo que ele faz, que é objetivo. Então, você consegue ver os valores, né, aquelas habilidades que ele tem concretizadas. Esses pontos positivos você vai potencializar, ou seja, você vai começar a observar no seu dia a dia que você faz coisas boas e que é diferente dos outros. Isso já vai ajudar a você melhorar a tua autoconfiança. Outra coisa é você se desafiar, porque você está com muito medo. Então, você vai ter que ver que você melhora a cada dia. Então, o que eu sugiro que você faça? Se comprometa com o teu sucesso. Ou seja, então você vai fazer assim, pega alguma atividade que você possa desenvolver, ou seja, toca um instrumento ou participa de algum esporte, por exemplo, musculação ou artes marciais, sei lá, qualquer atividade que você goste e que tenha um desenvolvimento, porque aí você tem metas. Então, você fala, consegui chegar nesse ponto, agora eu vou aumentar a carga, se é musculação, ou corrida, agora eu corri tantos metros em tanto tempo. Então, você consegue se desafiar nessas coisas que você controla. Então, você coloca a meta e você vence a meta. Isso também vai fazer com que você aumente a sua autoconfiança. Outra coisa é você treme nas bases toda vez que você tem que sair de casa ou fazer alguma coisa diferente. Então, o que você tem que fazer é todo dia fazer uma coisinha diferente. O jovem, ele tem muito essa coisa de se trancar no quarto, de ficar no mundinho dele, aquela coisa bem, né, veste de preto, fica naquele mundinho só no videogame, sabe? Então, isso faz com que ele não treine uma habilidade social, que é a habilidade de se comunicar, de enfrentar uma situação nova com as pessoas. Então, todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, sei lá, você vai ter que colocar uma meta porque você está comprometido aí em ficar melhor. E aí você vai se desafiar a conversar com pessoas diferentes, ir numa festa, acompanhar o pai, mãe nas festas também, porque os jovens já não querem mais acompanhar pai e mãe, mas isso vai forçar você a conversar com outras pessoas e a enfrentar ambientes diferentes. Isso vai te ajudar na hora que você precisa pegar um ônibus e prestar vestibular, fazer qualquer coisa, você já está acostumado a sair da sua casa, você tem que ampliar a sua rede de controle, tá? E assim, com essas diquinhas e fazendo todos os dias, viu, Lucas? Porque a coisa não cai do céu, não existe mágica, existe esforço, disciplina, perseverança para você se tornar melhor, tá legal? Então aí acho que já ajuda. Já ajuda. Fica aqui, tem mais perguntas daqui a pouquinho. Vou dar um recadinho rapidinho. Meire, é o seguinte, eu separei uma pergunta aqui. Legal. Olha só, a Lúcia do Rio Grande do Sul que está perguntando uma coisa interessante aqui. Ela fala que ela tem muita preocupação com a filha dela quando a filha sai à noite sozinha. Sim. E ela diz que ela não consegue se controlar. O que ela tem que fazer? Isso é muito comum mesmo, né, Fábio? Porque hoje, com essa violência que tem hoje... Tudo vem na cabeça, né? Pai, isso é uma coisa muito de pai e mãe mesmo, sabe? É muito particular mesmo, a forma como cada um encara isso. Mas é como um relacionamento amoroso mesmo, né? O fato da pessoa não estar com você não significa que ela não esteja segura, né? Então, eu acho que por isso que o diálogo é muito importante em qualquer tipo de relacionamento. Então, o relacionamento com o filho tem que ser muito aberto, tem que ser dialogado, quem está com seus filhos, para onde vão, ter uma forma de contato, né? E falar assim, olha, filha, dá uma ligadinha para mim, só para eu ficar mais tranquila, né? Então, eu acho que o que é válido para um relacionamento a dois, amoroso, também vale para relacionamento de pai e filho, né? Então, essa coisa de você comunicar para deixar o outro mais sossegado, mãe, cheguei no lugar, olha, mãe, vou dormir aqui na casa do fulano, mãe, tá tudo em ordem, ou manda uma mensagenzinha, porque aí vai acalmando
somando a ansiedade do pai e da mãe que fica em casa, né? Porque às vezes o adolescente passa a madrugada toda fora, né? Então é bacana os pais conhecerem quem são os amigos dos filhos, eu acho que isso é muito importante, quem são os pais, né? Quais são os valores que essas famílias trabalham, né? Eu acho que é muito importante essa participação dos pais, porque isso vai amenizar essa ansiedade. Então, acho que isso vale para sempre, viu? Sabe que eu vou te falar uma coisa? Tem um caso na minha família. Isso há um bom tempo atrás, uma pessoa da minha família, que eu vou preservar, claro quem é, mas ela tinha uma fobia terrível quando a filha saía. Só que essa sua dica começou a se tornar uma obsessão, porque quando a filha não ligava e falava assim, olha, eu tô aqui. Nossa, aquilo ficava pronto, aconteceu alguma coisa. Isso, mas isso é igual relacionamento amoroso também, quer dizer, fica o mala, o chato, né? Onde você tá, o que você tá fazendo, com quem você tá, pô, chato. Uma obsessão, né? Fica, porque chato. você sufoca o outro. Então você pode sufocar o namorado, você sufoca a filha, né? A gente tem que entender que o outro ser humano, ele é um ser diferente de nós. E aí entra a tal da fé, né? É aquela coisa assim, ó, você acreditar que está bem. Por que você tem que acreditar que sempre está mal? Quer dizer, o foco tem que ser diferente. Né? Eu sempre penso assim, né? Notícia ruim vem rápido. Se a pessoa não liga, porque ela tá super bem, tá lá, não tá nem ligando para você. Se tivesse acontecido alguma coisa, já teria. Isso, já tá lá, mãe, me socorre aqui, furou o pneu, né? Meire, eu separei aqui uma pergunta que eu acho que muitas pessoas... Você quer pergunta bomba? Luísa, põe a pergunta bomba pra Meire aí, vai. Bomba. Ela quer pergunta bomba. Você gosta da pergunta bomba? Adoro essa bombinha. Então tá bom, põe a pergunta bomba pra Meire aí. Vamos lá. Olha só, eu acho que é uma novidade, porque eu nunca ouvi falar, né? Sim. É uma pergunta interessante. Eu estou no meio, Meire, de um processo seletivo para uma grande empresa. Certo. Eu sou técnico em segurança do trabalho e gostaria de saber como eu devo me comportar ao fazer uma entrevista por videoconferência. Ótimo. É o Rubens que está perguntando. Muito boa essa pergunta, viu? Porque muitas empresas estão usando a videoconferência para poder fazer as entrevistas. Olha só. Então é muito interessante. Eu acho que tem que ter alguns cuidados, sim. É um pouco diferente da entrevista normal. Até porque a via é diferente também. Então, por exemplo, falar com uma câmera não é muito comum para as pessoas. Então, o que eu aconselho? Como ele chama mesmo? Deixa eu ver aqui. O Rubens. Rubens, é o seguinte, você vai ter que se preparar para poder fazer essa entrevista. O que você vai fazer? Primeiro você vai testar a máquina, ver se está tudo funcionando. Você vai separar um cenário na sua casa, claro, vai ficar aquela bagunça, aquela zona atrás de você, aquela coisa, né? Vai queimar teu filme. Lugar muito escuro também é ruim, né? Então, assim, porque tudo é tua imagem. Então, tudo que está compondo aquele quadro, ele vai montar a tua imagem. Entendi. Outra coisa é roupa. Cara, não vai todo mal vestido, não. Você vai se vestir como se você estivesse realmente indo para a entrevista pessoal. Porque a forma como você se veste também está mostrando a tua imagem. Além disso, mostra o respeito, mostra a importância do evento. Então, por exemplo, quando a gente vai num casamento, você vai vestir um chinelo, camiseta? Não. Você vai vestir um terno, você vai pedir um traje a rigor, porque a ocasião pede isso. No caso de uma entrevista, a mesma coisa. Como você está indo para um evento importante, que é a entrevista de emprego, e você quer muito, você vai se arrumar adequadamente. Outra coisa é treinar. Então, você vai treinar, olhar para a câmera e não para a tela. Porque isso vai fazer com que o contato seu com o entrevistador fique melhor. Outra coisa, a via através da internet é diferente, a via de comunicação é diferente da presencial. Então, na presencial, a pessoa está vendo o teu trejeito, ela está vendo uma série de coisas e tal, que no vídeo você não capta. Ou seja, você tem que ser mais objetivo, você vai ter que treinar frases mais concisas, porque o tempo pelo vídeo, ele corre diferente. Então, é legal que você coloque algumas palavras-chave que lembrem você rapidamente sobre o assunto que você está falando. E aí você vai ganhar mais pontos nessa entrevista. Então, são esses alguns cuidados. Então, olha lá, cenário atrás de você, luz, se o equipamento está
está funcionando. No momento que você for fazer entrevista, toma o maior cuidado para ninguém te interromper. Se tranca no quarto, desliga tudo, desliga celular, tudo, tá? Se vista adequadamente e treine para a entrevista, para que você seja o mais objetivo possível, inclusive com algumas frases mesmo de mais impacto, e você consiga resumir ao máximo a informação. Aí você vai super bem na entrevista. E o mais importante também, acabou a entrevista, passa um tempinho, você dá uma ligadinha, né? Vê se mostra tá tudo interesse. bem. Mostra interesse, tem Claro. que ser assim. E isso conta, viu? As pessoas falam, mas não quero incomodar. Que incomodar, cara, é teu sonho. Você ter vontade de estar lá, você tem que dizer, olha, eu quero muito, viu? Claro. Né? Tem que deixar bem claro para a pessoa. Né? Vamos a uma pergunta mais pesadinha, pode Vamos ser? lá, pode. Olha, é a Edmaura que está perguntando, ela diz assim, Meire, eu perdi a minha bebê de 10 meses. Tá muito difícil seguir em frente sem ela. Sim. O que eu posso fazer? Edmaura, eu entendo perfeitamente a sua situação. Não é fácil mesmo a gente passar por um luto e outra. Nós somos mais preparados para fazer o luto de pai e mãe do que de um filho. É verdade. Né? A gente não espera nunca perder um filho, né? Ainda mais tão pequenininho. Então, assim, é normal isso, é normal que você fique triste, é bom que você chore bastante, é bom que você... o chorar faz bem para ela poder elaborar todas as perdas, porque durante a gestação, a gente monta sonhos, a gente cria expectativas, a gente cria futuro para essa criança. E, de repente, essa vida é tirada de nós, né? Aquele amor todo que nós desenvolvemos, é como se arrancasse um pedaço da gente mesmo. Então, é muito sofrido. Então, é importante que chore mesmo, porque os sonhos foram embora, aquela pessoinha, né, foi embora. Agora, o que tem que ficar atento aí, Fábio? É na culpa. Então, às vezes, a dificuldade dela elaborar esse luto e não conseguir sair dele está muito mais ligada à culpa. Ela não se perdoa, talvez porque ela acha que ela foi responsável por não ter observado algum sinal, ela se sente culpada porque não foi uma boa mãe, porque não percebeu alguma coisa, né? E olha, Edmauro, fica remoendo isso. O que a gente tem que entender é o seguinte, nós somos seres humanos, nós não somos oniscientes, a gente não sabe de tudo que acontece, isso é coisa de Deus, é Deus que sabe de tudo, sabe? É Deus que tem o maior comando sobre as coisas. Nós não temos. Por maior que seja o nosso amor, a gente não consegue ter esse controle. Então, não queira disputar essa posição com Deus, né? De que você sabe tudo, que você pode... Não. A gente não sabe de nada. Você tem que entender que você teve a maior das boas intenções, o seu amor é infinito por essa criança. Então, você tem que aprender a se perdoar. Esse é o seu desafio. É aprender a superar essa situação, fazer o teu luto. E como é que a gente faz isso? O que cura? O amor. É o amor que cura qualquer luto, qualquer dificuldade que a gente tenha no nosso coração. Então, se você, ao invés de pegar esse seu tempo, ficar remoendo essas coisas que você poderia ter feito, podia ter levado em tal lugar, podia ter feito isso, aquilo, cara, não adianta a gente remoer isso. O que adianta é você fazer uma oração, todas as noites, você deseja coisas boas para essa criança, sabe? Usa isso como uma forma positiva. Aí, com certeza, você vai se perdoar, você vai deixar essa criança seguir o caminho que ela tenha que seguir, sei lá qual é a sua crença, né? Você se liberta dessa situação e você faz isso realmente pensando em coisas boas que você passou com essa criança, os momentos bons que você teve com ela dentro de você. E aí você vai aprender a fazer uma coisa muito bacana. Você extrapolar esse amor que você não consegue mais direcionar para essa criança, para uma série de outras crianças que estão por aí e que precisam disso. Então, se você conseguir colocar esse amor que você dava para essa sua criança, para outras pessoas e outras situações, você vai ver o quanto você cresceu com essa experiência e o quanto você vai inspirar as outras pessoas com essa sua superação. Então, esse é o desafio das pessoas que passam por situações como essa, porque a gente pergunta, né, por que coisas ruins acontecem com pessoas
pessoas boas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, por que comigo? Né? Por que isso acontece comigo se eu sou boa com todo mundo? Né? Às vezes, é justamente para a gente aprender essas situações, né? A gente se superar nisso e servir de modelo, servir de inspiração e até ajudar outras pessoas a saírem da mesma situação. Né? Você falou uma coisa que eu acho que a chave está nessa palavrinha, amor. Isso, é isso mesmo. Quando a gente coloca amor, aí as coisas parece que fluem de uma maneira diferente. Você sabe que quando nós nos tornamos mães, a gente tem o hormônio, né, da ocitocina, a gente tem esqueci, o timo, né, que funciona bem atrás desse ossinho. A gente aumenta a nossa capacidade de amar. Isso tem a ver com esse hormônio da ocitocina, né? Então, eu acho que quando a mãe consegue fazer isso para o filho e depois extrapolar para as outras pessoas, acho que esse é o grande lance da maternidade. Pois é. Mary, acabou o nosso tempo. Ai, já foi rápido, né? Obrigado pela sua presença. Obrigada. Vamos dar o presente? Vamos. Olha, eu já selecionei alguém aqui, tá? Que me convenceu pela quantidade. Sim. Escreveu muitas vezes. Muito presente, aqui. Legal. Parabéns pelo programa, América Minha é 10. Quero ganhar o travesseiro para melhorar minha coluna. É a Janaína, do Rio de Janeiro. Final telefone 7911, tá bom? Obrigada. Ó, tá aqui o seu travesseiro. Isso. Quero deixar também o meu site, viu, Fábio? Para quem quer fazer palestras motivacionais com mágica, de um jeito super dinâmico, deixando uma mensagem que troca e que prepara para mudança de comportamento, entra no meu site www.americaminha.com e quem não conseguiu resposta agora, entra no meu YouTube que eu respondo por lá. Boa!